O programa a seguir é livre para todos os públicos. Demissões no quadro de funcionários ainda gera muita discussão em Sete Lagoas. Confira os preparativos para a Expo 7. Sete Lagoas recebe o título de capital brasileira dos encontros dos motociclistas. Estas e outras notícias você confere agora no jornal, o nosso Notícias do Dia. Hoje, terça-feira, dia 12 de julho de 2016, e em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Sete Lagoas, a unificação das polícias civil e militar foi discutida e gerou discordância entre membros das corporações. Está sendo discutida em várias cidades do estado essa proposta de unificação das polícias. O critério de um vereador que solicitou ao critério de um vereador que solicitou a audiência, realizada na última sexta-feira, dia 8, na Câmara Municipal, para discutir o assunto. Com as autoridades de Sete Lagoas, o encontro contou com a presença do deputado federal Edson Moreira, aquele mesmo, do caso Bruno, não é isso? E a polêmica não para. As demissões realizadas no quadro de funcionários da Prefeitura ainda geram comentários por toda a cidade. As demissões foram publicadas no Diário Oficial do município em 30 de junho e até hoje gera comentários por parte do funcionalismo e pela população em geral. O corregedor-geral do município explica a necessidade dessas adaptações, informando que alguns dos demitidos passaram no concurso público e outros estão sendo transferidos. Primeiro, por conta da imposição da legislação eleitoral que determina o prazo até dia 30 de junho para se fazer as rescisões contratuais. Caso esse prazo fosse ultrapassado, nenhum contratado pode ser demitido até 31 de dezembro. E essas demissões, qual o motivo? Para a contenção de gastos, uma vez que a arrecadação municipal tem caído vertiginosamente, porque nós temos que pensar em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, que ordena o cumprimento dos índices de gasto de pessoal não ultrapassa 51,30%. Nós podemos chegar a 54%, mas entre 51% e 54% há medidas já que têm que ser tomadas obrigatoriamente perante o tribunal. Muito se fala que demite e contrata ao mesmo tempo. Isso está acontecendo, Johnson? Bem, no caso dessas demissões, é preciso esclarecer o seguinte: do total de 471 atos de exoneração que foram publicados, 227 são médicos da nossa rede municipal, que foram transferidos para o SISMEP, que é uma cooperativa de médicos do Médio Paropeba. Eles continuam, os 227 médicos continuam trabalhando normalmente na rede municipal de saúde. Outros 128 são relativos ao concurso, onde o Ministério Público Estadual exigiu que aqueles que foram aprovados fossem nomeados. Então, nós estamos cumprindo a legislação. Muitos desses 128 são ex-contratados que passarão a ser efetivados. Muito se pergunta qual que é o papel de um corregedor, o que é a Corregedoria Municipal. O que representa esse departamento na Prefeitura? Ele representa um órgão que penaliza o servidor infrator, o servidor que comete qualquer tipo de infração administrativa disciplinar, desde uma falta sem justificativa até mesmo fraude, roubo. Então são elencadas tanto no Estatuto do Servidor, quanto na legislação penal, quanto em leis especiais, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Improbidade Administrativa, e por aí a Corregedoria é obrigada a se ater e penalizar o servidor nessas questões.
Gente, fato é, né? Gente mandada embora foi sim, com certeza. Mesmo que seja para substituir aí, no caso, os contratados, né? Os efetivos foram ocupar os cargos, os contratados perderam seus empregos. Então, com certeza, aí houve também demissões sim, né? A gente tem que se preocupar em tempo aí de crise para tudo quanto é lado. É uma situação também muito difícil para os moradores, para os funcionários aí também do serviço público de nossa cidade. Bom, gente, e a famosa Expo 7 vem aí, viu? E os preparativos não param. Para quem é do agito, neste ano, muita gente nova vai se apresentar em Sete Lagoas. A programação está pronta. Quarta-feira, dia 10, Missa Sertaneja. Quinta-feira, dia 11, Simone e Simária. Sexta-feira, dia 12, Zezé de Camargo e Luciano e Matheus e Cauã. Sábado, dia 13, Jorge e Matheus, Guilherme Santiago ou Israel Novaes. O presidente do Sindicato Rural acredita em um bom espetáculo. Realmente está perto, né? Está marcado para dia 10 de agosto, né? Se Deus quiser. E como estão os preparativos, a programação? É um ano assim, muito difícil, né? Então nós tivemos que adaptar na atual situação do país está vivendo. Por exemplo, nós tínhamos sempre fazendo a exposição do GIR, a ranqueada, mas isso tem um custo muito elevado. E esse ano nós somos obrigados a cancelar isso, porque ficou uma despesa muito alta. Mas a gente está mantendo o galpão leiteiro, né? A gente os galpões igual a prefeitura, por exemplo, está empenhada, mostrar a secretaria. Nós temos o rodeio também, que vai ser uma etapa da PBA. Então a gente está adaptando a festa à atual situação do país. Mas vai ser uma festa para a população poder participar e se divertir. A gente nunca conseguiu agradar a população toda, né? Mas a gente está fazendo o possível. E vamos ver se Deus ajuda que dá certo. Bom, gente, tomara aí, né? Tomara mesmo aí que os ingressos, né? Na hora ali, mesmo que o pessoal que não comprou antecipado, né? Vai comprar na hora lá, tenha um pouquinho de bom senso aí de colocar o ingresso mais barato também para as pessoas poderem conferir essa festa bonita que é a Expo 7, né? Ano de crise financeira aí, muita gente sem emprego e tal, né? Com certeza podiam levar a mão na consciência aí e abaixar um pouquinho os ingressos para todo mundo poder compartilhar dessa festa bonita. E depois do intervalo, Sete Lagoas ganha o título da capital brasileira do encontro dos motociclistas. A gente já volta. É a mente que enriquece o corpo. Tem uma vida equilibrada, saudável e com qualidade. Musculação, Muay Thai, Zumba e Jump. Profissionais capacitados e aparelhos modernos. Agende sua avaliação em 2 endereços para melhor atendê-lo. Academia Via Fitness. Diferença gráfica. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e fidelidade no acabamento. Diferença gráfica. Criação, impressão em geral, panfletos, cartões de visitas, banners, credibilidade, agilidade e pontualidade. Diferença gráfica. Rua Goiás, 1492, Loja C, Boa Vista. Telefone 3773-5341. Quando tudo parece dizer pare, podemos treinar quem precisa ser treinado, qualificar o que precisa ter qualidade, desenvolver novas maneiras de fazer produtos e novos produtos para fazer bons negócios. Podemos reduzir custo, fazer quem quer comprar se encontrar com quem quer vender, dando preferência para a indústria mineira. Se fizermos juntos, podemos fazer muito. Você se lembra da minha avó?
continua a mesma. E o meu programa, toda sexta-feira de 22 às 23 horas, aqui, querida. Não percam! Passar calor? Pra quê? Conheça a Frilex. A Frilex trabalha com as melhores marcas de ar-condicionado. Fazemos também instalação, manutenção e higienização. Agende o orçamento sem compromisso. 3772-4949. Consulte agora a Frilex e chega de calor. Avenida Antônio Olinto, 1022, centro de Sete Lagoas. Frilex. Nossa, eu acho top! Nossa, eu acho... Você não pode perder! Festa do Cavalo de Jequitibá, de 14 a 17 de julho. Queima do Alho com Helenice Cunha. Shows com Zé Ricardo e Thiago. Alô, galera de Jequitibá, aqui é o Zé Ricardo e o Thiago. Dia 15 de julho, esse gordinho vai estar na Festa do Cavalo fazendo um festão. E Patrick e Rafael, Helber e Alain. Alô, galera de Jequitibá e região, aqui quem fala é o Helber e aqui é o Alain. Dia 16 de julho a gente tem um encontro na... E Romano e Rosseri. E João Kazaki. Venha e traga a sua família para o concurso de marcha e rodeio todos os dias. Festa do Cavalo de Jequitibá. Apoio é TV Centro Minas. Bom, gente, e ocorreu um acidente automobilístico. Na madrugada deste domingo, um veículo colidiu no muro e no portão de uma oficina mecânica na rua Santa Juliana. Quando o serviço de atendimento móvel, o SAMU, chegou ao local, encontrou o condutor de 43 anos que reclamava de dores no corpo e exalava odor de álcool. Com a colisão, o muro e o portão do estabelecimento foram danificados. O veículo foi removido para o pátio do socorro. O homem foi atendido, encaminhado para o hospital municipal, onde foram constatadas apenas leves escoriações. Os militares estiveram no hospital, mas ele já havia sido liberado, impossibilitando então a sua localização. E Sete Lagoas foi eleita a capital brasileira dos encontros dos motociclistas. Confira. Os clubes de motociclistas espalhados por todo o Brasil se destacam pela beleza de suas motos e por suas inusitadas aparências. Com isso, Sete Lagoas entra no cenário e se torna a capital nacional do encontro de motociclistas, programado para acontecer neste segundo semestre. Muito boa, o primeiro foi o ano passado, esse ano foi o segundo. Para você ter uma ideia, no primeiro nós tivemos aí um público de 45 mil participantes. Esse ano foi na Lagoa da Boa Vista, tivemos uma participação aí de em torno de 25 mil, até porque o espaço é bem menor do que o da Arena Jacaré. Mas acredito que continuará sendo um marco da cidade. Você disse que Sete Lagoas pode se tornar também a capital dos motociclistas, né? Devido a esse encontro que é realizado. Sem dúvida, o nosso marco, o nosso slogan é a capital do motociclista. O exemplo de 45 mil pessoas presentes em 3 dias, né? É uma marca, né? Que legal, né? Mais um diferencial aí para Sete Lagoas ser eleita, então, a capital do encontro dos motociclistas. Pessoal que chega aí, né? Todo bacana, todo estiloso, com as motocas aí, né? As motocicletas, né? Chamar de motoca, vocês não gostam muito, não. Né? Mas é super legal aí. Vi pela reportagem ele também, mesmo de Costa, é um grande amigo meu também, faz parte desses encontros de motociclistas aí. O Wilson, né? Faz parte do Corpo de Bombeiros. Um abraço aí para toda a corporação do Corpo de Bombeiros aí. O Wilson, ele também é vocalista da banda Legião 5. Um dia desses a gente vai trazer ele aqui no programa para que se apresente conosco aqui também, a brilhantar aqui o nosso telejornal, tá bom? Confira agora também como fica o tempo e a temperatura em Sete Lagoas e toda a região. Nesta terça-feira, uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil, mas o bloqueio da massa seca é tão forte que a frente fria não vai conseguir avançar pelo sudeste. No máximo, a previsão é de chuva isolada à noite em cidades do extremo sul paulista, na divisa com o Paraná.
As outras áreas vão seguir com o tempo seco. Faz bastante sol, as temperaturas estão acima do normal para esta época do ano e a umidade mais baixa, abaixo de 30% em muitas áreas de São Paulo, Minas Gerais, até na cidade do Rio de Janeiro e no interior do Espírito Santo. A mínima prevista é de 13 graus em Belo Horizonte, 17 graus em Vitória, onde a máxima chega aos 30 graus. Máxima de 30 também em São Paulo, 33 graus no Rio de Janeiro. Na quarta-feira, a frente fria se afasta para alto mar, a nebulosidade consegue aumentar no litoral paulista e o calor diminui um pouco. Mas a capital, todo o sudeste, continua bem seco. No final desta semana, outra frente fria consegue chegar ao sudeste. Desta vez, rompe o bloqueio da massa seca. A previsão de 10 a 20 milímetros de chuva para o sul e leste de São Paulo e 2 milímetros apenas para o litoral do Rio de Janeiro. E depois do intervalo, o que dizer depois do vexame, né? Paulo Bento, técnico do Cruzeiro, vai falar aqui pra gente também sobre o que aconteceu ontem, né? No Mineirão. Quer deixar seu carro novinho? Na Polab você encontra serviços de qualidade: geral, polimento, guariba, higienização a vapor, cristalização, limpeza de banco a seco, entre outros serviços. Estamos devidamente aparelhados para atendê-lo com rapidez e eficiência. Polab, em 2 endereços: Rua Cachoeira da Prata, 544 Canaã e Rua Antônio Carlos Giordani, 1530, Henrique Neri. Polab, polimento e lavação. Óticas Vitor. Armações, lente personalizada, acessórios e reparos, manutenção e orientação gratuita. Qualidade pelo menor preço. Óticas Vitor. A arte de ver. Entrega em domicílio. Rua Governador Milton Campos, 326 Centro. Telefone 3776-0294. Problemas com seu computador? A Nilfran resolve. Manutenção e formatação em computadores, os melhores preços em equipamento e acessórios de informática. Buscamos e entregamos o seu computador. Promoção especial para formatação. Nilfran Informática, Rua Lagoa da Prata, 164 Interlagos. Telefones 3772-8389 ou 8871-7954. Pensou em comprar móveis? Faça uma visita à Mobiliadora Cristelli. Completa linha de móveis de qualidade e com preços especiais. E atenção para a promoção da semana. Conjunto estofado de 3 ou 2 lugares, R$ 999 à vista. Ou 15 de R$ 105,90. Entregamos em toda a cidade e região. Mobiliadora Cristelli, Rua Teófilo Otoni, 1616 Centro. Telefone 3773-8918. Os mineiros, apesar das dificuldades, estão superando velhos desafios. Os fóruns regionais completaram 1 ano e as entregas começaram a chegar. O governo de Minas Gerais realizou encontros em 17 territórios do estado para ouvir de perto as necessidades de cada região e definir as suas prioridades. É uma alegria, através desses fóruns nós termos conseguido essas ambulâncias e assim podendo salvar vidas nessas regiões e realmente sendo um diferencial para o nosso povo. A gente vive um desafio muito grande,
que é a falta de água. E quando a gente chega até o fórum para participar, para ouvir, a gente leva as nossas dificuldades, os nossos desafios, o governo ouve e coloca em prática. Com os fóruns, se inaugura um novo projeto de governar, onde a população participa e define junto com o governo as políticas para cada região. O Estado vence desafios governando em parceria com quem sabe o que precisa ser feito. Os mineiros. Minas Gerais. Governo de todos. Você se lembra da minha avó? Continua a mesma. E o meu programa? Toda sexta-feira de 22 às 23 horas. Aqui, querida. Não percam. O alcoolismo quase nunca se revela muito cedo. Se esconde na mentira, na negação, nas promessas jamais cumpridas. Enquanto nada interrompe sua escalada, vai deixando uma esteira de danos por onde passa. Por isso, o alcoolismo precisa ser visto de frente. E quanto mais cedo, melhor. Você quer mudar de vida? O que você deseja ter? Mais tempo? Dinheiro? Ou liberdade? Você sonha em desfrutar um desses benefícios? Já pensou em ter o seu próprio negócio com baixo custo de investimento, dedicando apenas nas horas vagas, com altas margens de lucro? Venha fazer parte da empresa que mais cresce no Brasil. Entre em contato conosco. 98877-3688. Bom, e agora mais uma matéria da série Mito ou Verdade, que começamos a apresentar ontem. Será que é verdade que a desidratação só acontece com as crianças? Adulto não tem desidratação, só criança. Isso é mito ou verdade? Para começo de conversa, no ser humano, a água corresponde à maior parte do peso dos indivíduos. Cerca de 55% a 60% do peso de um adulto é de água. E os benefícios da dita cuja para nosso corpo são diversos. Antes de tudo, para o bom funcionamento do rim, que é nosso filtro natural no organismo. Depois, para o fígado e o pulmão, dando aquela mãozinha na eliminação das toxinas. A água também auxilia na formação de enzimas digestivas e transporta oxigênio e substâncias orgânicas, nutrientes e minerais para todo o organismo. Dizem por aí que um adulto deve tomar pelo menos 2 litros por dia. Mas a quantidade exata depende de cada pessoa e sua rotina. O bom mesmo é a gente sempre se abastecer. É a água que regula nosso organismo para o resto de nossas vidas. Quando nos esquecemos dela, temos a sede como um bom lembrete. Mas o certo mesmo é não esperar sentir sede para beber água. Melhor é ter a água como uma companheira durante todo o dia e assim evitar a desidratação, que é a falta de líquido no corpo. E olha só, dor de cabeça frequente, queda da pressão arterial, visão embaralhada, irritabilidade e pele ressecada, urina escura ou diminuição da quantidade de urina podem ser sinais de desidratação. Muitas vezes, o quadro de falta de líquido no organismo pode ser agravado pelo calor excessivo, diarreia ou vômito. E isso vale para todos. A desidratação é um mal que pode atingir homens e mulheres, crianças, adultos ou idosos. Uma boa dica para avaliar sua hidratação é observar a cor de sua urina. Se a urina estiver muito concentrada, num tom amarelo escuro, é porque você precisa de mais água em seu organismo. Na pessoa bem hidratada, a urina é quase transparente. Viver sem água é impossível. O homem conseguiria sobreviver apenas alguns dias. 2 dias sem beber água já é o suficiente para um quadro de desidratação. Não importa a previsão do tempo, faça sol ou chuva, é preciso tomar água sempre. E tem mais, em qualquer fase da vida, a água é fundamental.
E uma boa hidratação não faz só o trabalho interno não, viu gente? Pode-se perceber que a pessoa tem o corpo hidratado pelo brilho e frescor da pele, dos cabelos e até dos olhos. O intestino funciona muito melhor quando você bebe o suficiente de água. A gente deve se hidratar bebendo água, chás, sucos, água de coco e comendo frutas, como laranja, melancia e abacaxi. Por isso, anota aí, uma pessoa hidratada é uma pessoa saudável. Tanto as crianças quanto os adultos podem sofrer rapidamente uma desidratação e o soro, nesses casos, é o melhor remédio. 2 colheres rasas de açúcar, 1 de sal, para um copo d'água filtrada ou fervida. E é bom procurar a unidade de saúde mais próxima à sua casa. Então agora você já sabe, essa história que adulto não tem desidratação é mito. Legal mesmo é lembrar sempre de tomar água. Bacana aí, né? Essas matérias que a gente vai colocar durante as semanas para você. Mito ou verdade, sempre com uma coisa que você não sabia, ou que às vezes tinha alguma curiosidade em saber sobre saúde, comportamento, né? E tudo mais. Aí a gente vai estar falando aqui para você no nosso Notícias do Dia. Gente, e a torcida do Cruzeiro tá na bronca danada, né? Ontem o bicho pegou no Mineirão. O Cruzeiro começou jogando bem, né? E eu lá em casa, assistindo o jogo, pensando que o meu Cruzeiro ia me dar um orgulho, ia subir na tabela do Campeonato Brasileiro, mas não teve jeito não. A torcida do Cruzeiro tá na bronca após o vexame de ontem no Mineirão para um grande público. O Cruzeiro perdeu pontos preciosos no Campeonato Brasileiro e desceu a ladeira de encontro à zona de rebaixamento. Sobre a derrota de ontem, o técnico português Paulo Bento tentou se explicar. Como que você classifica esse vexame que o Cruzeiro dá em casa diante da torcida? Agora, tem uma história, né? Quem viu o primeiro tempo, o volume de jogo, as oportunidades criadas, acho que não está entendendo nada, né? Desses 3-0 e principalmente da atuação na etapa complementar. Qual o seu balanço? Em primeiro lugar, eu creio que alargaria o tempo em que estivemos bem. No fundo, creio que há neste mesmo jogo dois jogos, né? Um até à altura do primeiro golo e outro depois desse primeiro golo. Creio que na primeira parte e mesmo nos 20 minutos da segunda parte, creio que criámos oportunidades suficientes para ter resolvido o jogo, para não ter passado por nenhum tipo de situação como esta. Foram demasiadas situações de golo e demasiado domínio nesses primeiros 65 minutos para não ter feito um golo. Ao mesmo tempo, durante esse período, ter controlado o adversário, não permitir que o adversário criasse qualquer tipo de situação durante os primeiros 60 minutos. Depois, com a desvantagem, com 1-0, perdemos o controle do jogo, fruto também, creio eu, de sentirmos demasiado em termos anímicos o golo que sofremos e a forma como sofremos. Creio que depois o 2-0 acaba por ser um golpe muito, muito duro na parte mental para a nossa equipa. Tivemos ainda uma situação de voltar a meter-nos no jogo, podendo fazer o 2-1, não o conseguimos, e depois creio que aí sim perdemos completamente já o controle que tínhamos tido, e que naturalmente depois o jogo acaba com números extremamente dilatados. É verdade que depois de perder 3-0 em casa pode soar a algo estranho. Eu não me escudo em nada da sorte ou da felicidade ou não. A verdade é que eu creio que é um resultado, nem é um resultado 3-0, é uma derrota tremendamente injusta perante aquilo que fizemos. É verdade que durante 66 minutos
mas é uma derrota extremamente injusta, que não merecíamos, mesmo apesar de perder 3-0, não creio que seja uma derrota justa, e os números então completamente desfasados da realidade do que se passou aqui durante os 90 minutos. Paulo, a gente percebeu 32 mil pessoas aqui no Mineirão, um número acima da média, principalmente se tratando do jogo numa segunda-feira. Tudo isso motivado pela excelente vitória contra o time do Vitória lá pela Copa do Brasil, estreia do Sobis, mas o Cruzeiro mostra uma oscilação muito grande de uma partida para outra, e não apenas de um jogo para o outro, mas de um tempo para o outro também, do primeiro para o segundo tempo. Por que você acha que há essa oscilação? E os jogadores rapidamente pouco falaram com a gente na zona mista, porque eles precisavam ir logo para o vestiário, que você queria falar com eles. O que você disse a eles? O que acabei de dizer agora, anteriormente. Eu não estou muito respeitando, como é óbvio, as análises são o que têm que ser, cada um faz as suas. Eu não estou muito de acordo, não estou de acordo com a questão de que houve uma diferença de rendimento entre o jogo da última quarta-feira e este jogo. Essencialmente durante a primeira parte e metade da segunda. O que realmente muda todo este jogo é o facto de sofrermos um golo a meio da segunda parte, e a partir daí sim não termos a capacidade de gerir melhor esse momento adverso. Creio que a equipa sentiu demasiado essa injustiça do primeiro golo em função daquilo que tinha produzido até aí, as situações de golo que tinha criado, a maneira como tinha controlado o momento mais forte do adversário, que era o contra-ataque, o que deixou de o fazer, naturalmente a partir do 1-0 e mais ainda a partir do 2-0, onde perdemos totalmente o discernimento na forma de atacar que tínhamos tido até aos 66 minutos. Por isso, não me parece que a nível exibicional, e durante esse período que mencionei, os tais 66 minutos, até a altura do primeiro golo, que jogássemos de maneira diferente ou com menos qualidade do que aquilo que fizemos no jogo de quarta-feira. Bom, gente, lamentável, né? O que dizer ontem dessa derrota aí do Cruzeiro para o Atlético Paranaense por 3-0 aí, inadmissível numa situação dessa em que o Cruzeiro está precisando angariar pontos para não cair aí para a segunda divisão, né? Só que o atleticano também não pode ficar daquele jeito soltando fogos aí não, né? Domingo aí que eu diga, não é verdade? Perdeu aí por 2-0, se eu não me engano, também aí pro Flamengo, né? E agora tem uma notícia interessante também, Marcos Rocha está machucado. Quem entra no lugar do Marcos Rocha agora, né, é o Patrick. Ele sim, lateral direito, esquerdo, amador, ponta direita, ponta esquerda, em qualquer posição que atua pelo Atlético, o catarinense Patrick, de 27 anos, mostra estar bem à vontade. Desde que voltou ao futebol mineiro, o jogador foi o coringa nos times de Levir Coupe e Diego Aguirre, mas tenta consolidar o terceiro objetivo, conseguir definitivamente o prestígio com Marcelo Oliveira. Escalado no meio-campo na derrota para o Flamengo por 2-0 em Brasília, ele se tornou o principal candidato à vaga na lateral direita. Sua posição de origem, diante do Coritiba na segunda-feira que vem, no Independência. Então tá aí, né, gente? Será que o Galo também vai começar a escalar aí, a descer a ladeira, né? Acompanhar o Cruzeiro nessa aí? Vamos ver então. Então é o Atlético Mineiro contra o Coritiba no Independência na segunda-feira. Novos jogos agora, né? Horário de jogos, né? Ficou bom também, segunda-feira aí, ter rodada do Campeonato Brasileiro. E nós ficamos por aqui, um forte abraço para você. Lembrando, mais tarde também, tá? Tem o nosso telejornal. Você pode entrar em contato conosco aqui, ó. O nosso GC. Põe aí, Daniel, o pessoal também saber como é que entra em contato aqui com o nosso telejornal, o nosso jornalismo, na verdade, né? Você pode solicitar matérias, fazer denúncias e tudo mais, tá bom? Um forte abraço para você, obrigado pelo carinho, pela sua companhia e a gente se vê.